Então o filme Beleza Oculta, ele é um filme, um drama que o Will Smith, né, é o protagonista, e que ele vai tratar sobre 3 aspectos muito importantes, né? São 3 elementos muito importantes de toda a trama: o amor, o tempo e a morte. Olha só, o amor, o tempo e a morte. Né? Destaquei até algumas frases bem interessantes desse filme, né, que ele coloca assim, né, que o amor, o tempo e a morte, né, essas 3 abstrações, elas conectam todos os seres humanos na Terra. Olha como é interessante, né, o poder que ele coloca. Né? Ele ainda fala ainda mais: a morte é mais importante do que o tempo. A morte valoriza o tempo. E aí a gente já vai começar a se conectar com um componente muito interessante da vida, que é exatamente a morte nas nossas vidas e os sentimentos e emoções que isso nos provoca. Tá? O personagem do Will Smith, o Harold, ele passa por um processo de luto muito, vamos dizer assim, muito forte, né? Vamos usar essa expressão, muito forte, até o ponto de abalá-lo, ele passar mais de 3 anos, vamos dizer assim, enclausurado em um processo bem depressivo. Né? Então, ele se encontra no luto da sua filha Olivia, de 6 anos, né? Ela faleceu de uma forma rara de câncer, e isso mexeu com ele sobremaneira, né? Deixou ele extremamente, vamos dizer assim, magoado, machucado, e aí uma avalanche de sentimentos e emoções surgiram no Harold, nesse personagem, especialmente, né, um comportamento de isolamento que ele começou a utilizar, e aí os seus sócios começam a ficar preocupados, justamente porque ele tem uma empresa, ele tem uma grande agência de publicidade, uma das maiores agências, né, de Nova York, listada inclusive na Bolsa de Valores, né? E aí começa a ter muitos atritos entre os sócios, assim, atritos no sentido de pensar o que fazer com essa situação. Daí acontece um negócio tanto quanto diferente, né? Resumindo aqui, eles contratam 3 atores para representar 3 personagens: a morte, o tempo e o amor. Por que eles contratam esses personagens? Porque o Harold, que é o personagem do Will Smith, ele começa a mandar cartas, após a sua filha Olivia falecer, ele começa a mandar cartas para o tempo, para o amor e para a morte. E aí ele tem um conteúdo nessas cartas de muita culpa, de muita raiva, de questionamentos sobre isso tudo. Né? E ele coloca muito isso, né? Ele questiona o amor, né? Ele coloca, né, que nós temos ânsia de amor, queremos ter mais tempo para amar, inclusive isso nos faz temer a morte, especialmente a morte daquelas pessoas que a gente ama. Então ele traz essa carga dramática muito forte no filme, né? Dessa relação que ele tem da raiva com relação à morte. Porque tem uma passagem muito interessante que o Will Smith ele chega a tal ponto, né, quando a sua filha está num processo, vamos dizer assim, crônico, né? Ela, como eu falei no começo da live, ela sofreu de uma forma rara de câncer e chegou a falecer aos 6 anos. Então tem um momento que é muito típico da barganha, né, de quem está passando um processo de sofrimento, né, das várias negociações, às vezes com instâncias, vamos dizer assim, espirituais, superiores e tal, sem entrar nessa discussão, né? Mas no processo ele coloca no filme que ele reza para que Deus, né, enfim, faz a negociação, que Deus, ou enfim, ou que a própria morte, né, ele reza para a morte, pudesse levar ele ao invés da sua filha. Ele tenta fazer uma negociação, né? Ele é um empresário, um grande negociador no filme, né? Então ele faz a negociação para que a morte o leve ao invés de levar a sua filha. E aí, isso não acontece, né? A morte, enfim, nessa mitologia, vamos colocar assim, acaba levando a sua filha Olivia. E aí desenrola todo o filme nesse processo. E é interessante que não só ele é conectado com esses aspectos da morte, do tempo, né, e do amor, mas todos os outros personagens, né, coadjuvantes, que são os personagens, né, que fazem relação na vida dele, também se conectam de uma maneira ou de outra com esse aspecto na sua vida. Um sócio dele está passando por uma doença também crônica, que vai levá-lo a um processo de falecimento, e tem dificuldades com para a família. Um outro sócio tem dificuldade com a sua filha, né, após um divórcio, ela passa por alguns processos, né, de culpabilização do pai. Bem como a personagem que faz a sócia dele tem uma questão com o envelhecimento, né, com o tempo. E aí, o filme ele é fantástico, utiliza de argumentos de profundo aspecto psicológico para que nos fazer refletir sobre o processo de estarmos vivos, não é? E estarmos vivos. Olha como é interessante isso aqui, tá? Me acompanha. Estarmos vivos significa
que também temos a possibilidade da morte, né, em nossas vidas. E uma vida que tem uma possibilidade de uma morte é uma vida que se tem mais possibilidade de ser mais potente, né, quando a gente entende essa possibilidade em nossas vidas. Né? Não que a gente deseje a morte, não é isso. É no sentido de quando a gente entende que esse componente tempo, amor e morte, eles se combinam, eles fazem parte da nossa vida. Tememos a morte, né, por ela nos afastar de pessoas que nós amamos, né? Tememos a morte porque ela finda a nossa própria vida, tememos a morte por toda a dor que ela traz. Mas ao mesmo tempo a gente não lembra que esse processo de finitude ele está igual para todos os seres humanos. Que se a gente for pensar dessa forma, quem é, né, você, né, assim, colocando, quem é você e quem sou eu diante da morte. A morte que ela se apresenta diariamente para a gente, porque muitas vezes a gente cria uma concepção de que está muito longe, não é? A gente cria a concepção de que a gente se torna invulnerável a diversas coisas, mas ela é um componente essencial da nossa vida. E aí o filme ele traz muito esse chamamento de quem é a gente diante da nossa vida, tá? Do que a gente faz com a nossa própria história, do que a gente faz com a nossa própria vida, tá? Quantas vezes, né, o tempo ele fala muito isso, né? Existe um personagem que faz o tempo, tá? Para quem está chegando agora, e esse personagem que faz o tempo, ele questiona muito isso. O que você está fazendo com o seu tempo? Eu estou te dando algo que é um dos presentes mais preciosos que eu posso dar a alguém, que é o próprio tempo, e você desperdiça isso falando um monte de bobagem, um monte de asneira, né? E gasta seu tempo com coisas extremamente inúteis, extremamente fúteis, coisas que não te levam para lugar nenhum e nem acrescentam em você, nem na humanidade, nem na tua família, nem pessoas ao teu redor. E eu te pergunto, quantas vezes na tua vida tu já desperdiçou o teu próprio tempo com coisas extremamente inúteis, que não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, não é só uma visão utilitarista, né? Assim, não tem nenhum tipo de propósito, é totalmente desconectado do porquê que você vive, do porquê que você acorda, tá certo? Quanto tempo a gente gasta utilizando o nosso tempo para coisas que não são nada importante para nossas vidas e para a nossa evolução? Essa é uma das primeiras grandes reflexões, né? Olha só, olha como é paradoxal. Tememos a morte, mas ao mesmo tempo desperdiçamos o nosso tempo. Como seria isso? Um processo, então, de nos aproximarmos do tal do envelhecimento, perdendo tempo da nossa própria jovialidade, ou quem já está numa idade, vamos dizer assim, após os 60, que está aqui nessa live também, o que você está fazendo com o seu tempo, após ter vivido tudo isso, como você viveu esse tempo, e o que é possível ainda fazer em vida com esse tempo. Esse filme é muito interessante porque ele dá uma conexão na gente para qual a utilização do nosso tempo que a gente vem utilizando, que a gente vem fazendo. Ok? Beleza? Chegamos aqui na primeira parte da nossa live, que a gente está aprofundando, né, da discussão do tempo. Né? A gente, para quem está entrando agora, a gente está discutindo sobre o amor, o tempo e a morte, que são as temáticas envolvidas no filme Beleza Oculta. Tá bom? Vou mandando esses comentários de vocês, tá certo? Para que a gente possa interagir aqui nessa live, tá? Bacana. Olha só essa outra frase que é muito marcante no filme. O tempo não vai de janeiro a dezembro ou de meio-dia a meia-noite. O tempo ele não se resume somente a isso. O tempo é o tempo todo que a gente está vivo, desde nosso nascimento até aqui. Muitas vezes a gente tem uma ideia de que a gente perdeu tempo por alguns instantes, por alguns minutos, por algumas horas, por alguns meses, alguns anos que a gente viveu certo tipo de coisa. Então, é nessa perspectiva que eu te coloco a pensar o tempo como uma dádiva, como um presente que é nos dado e que a gente pode fazer uma ampliação da consciência que a gente tem nesse tempo e utilizá-lo de uma outra forma. Tá? Eu sei que refletir sobre esses aspectos, muitas vezes esse chamamento, ele nos parece estranho, porque a gente entra no automático da vida, a gente entra num processo de automação da nossa vida sem um determinado tipo de reflexão. Né? Por que você acorda todos os dias? Por que você vai para o trabalho que você vai todos os dias? Tá, tem que pagar contas. Tá, eu sei que você tem que pagar contas, cara, mas se você pode pagar contas com diversas formas produtivas que existem no mundo. Por que você está indo para esse lugar? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Né? Por que você se relaciona com a sua família da forma como você se relaciona? Por que você tem tantas intrigas aí e mantém vivas uma espécie de raiva e ódio de tanta gente? Né? Por que você faz isso com você? Qual o propósito disso tudo? Por que isso te conecta? As horas que você passa
cultivando a raiva, cultivando a culpa, né? Muitas vezes a culpa que habita em você e a culpa que você projeta em outras pessoas, né? Por que você faz isso, né? Você já parou para pensar nisso? Em quanto tempo você vem gastando a sua vida com esses aspectos? Né? E que quanto mais tempo isso passa, mais próximo você chega de um processo do seu envelhecimento, que chega mais próximo de um dia que você não estará mais aqui, por exemplo. Né? E aí eu te pergunto, quem é você diante da morte? Né? Se a morte chegasse para você hoje, né, você entenderia que a sua vida foi uma vida potente? Foi uma vida, né, intensa, foi uma vida na qual você se entregou e você conseguiu viver aquilo que existe de mais belo e que existe de mais potente para a sua história, dentro das suas circunstâncias. Essa é uma das máximas das reflexões que esse filme ele pode nos proporcionar. Quem somos nós diante da morte? Seja, não é, entendermos que temos uma finitude, né, para alguns isso apresenta-se de uma forma mais clara, são aquelas pessoas que têm algum adoecimento crônico, né, estão passando por um grave adoecimento, enfim, que vem levando a um falecimento verdadeiramente constante físico diário, tá certo? E quem somos nós diante da morte das pessoas que são tão importantes, as pessoas que são caras para a gente, as pessoas que têm um significado profundo, né? O que a gente faz? A gente tem tanta certeza, às vezes, que a morte ela está distante da gente, que a gente se relaciona com as pessoas que a gente ama de uma forma laissez-faire. Como assim de uma forma laissez-faire? A gente deixa para ligar amanhã, no mês seguinte, no outro ano, deixa para visitar depois, deixa para entregar o amor de uma outra hora, e muitas vezes a vida não espera. Quantas vezes no consultório eu já escutei relatos das pessoas elas se questionando, se eu tivesse mais um dia com aquela pessoa, se eu tivesse mais uma possibilidade, eu teria feito as pazes, eu teria consertado a nossa relação, eu teria me reconectado. Então, como muitas vezes a gente entende que a morte está muito distante, seja a nossa e a dos outros, a gente perde tempo cultivando uma série de coisas inúteis, uma série de coisas que não nos acrescentam no campo do amor, especialmente, que é uma das temáticas de hoje, tá certo? E quando se parte, muitas vezes, não é? O que nos resta é dar um novo significado, uma resiliência para tudo isso, tá bom? Beleza? Vou mandando aí os comentários de vocês, tá certo? Para que a gente possa, né, ir construindo junto aqui esse debate. Bom, vou ler aqui outra frase, não é, que é muito marcante no filme. Né? Eu selecionei algumas frases marcantes do filme para que a gente possa pensar aqui, tá certo? Outra frase. Tempo, dizem que você cura todas as feridas, mas não dizem que você destrói tudo que é bom no mundo, que você transforma a beleza em cinzas. Repetir aqui mais uma vez para você conectar com essa frase. Tempo, dizem que você cura todas as feridas, mas não dizem que você destrói tudo que é bom no mundo, que você transforma a beleza em cinzas. Olha só como é fascinante essa frase desse filme, né? Tempo, né? Tempo cura tudo, né? Então, tempo de curar. Isso, muitas pessoas até fazem tatuagem, né? Uma frase famosa do Chico Xavier, né? Isso também vai passar, isso também passa, tudo passa. As pessoas acabam até tatuando isso no braço, em outras partes do corpo, né? Entendendo que o tempo cura. O tempo cura realmente, né? Ele nos dá a possibilidade de resiliência, ele nos dá possibilidade de, né, ampliar a nossa consciência, mas ao mesmo tempo também, esse mesmo tempo é que nos envelhece, esse mesmo tempo é o tempo que leva as pessoas que a gente ama, às vezes, né, para um outro lugar, tá bom? Então olha só como é importante a gente pensar no tempo em todas as dimensões e olhar para a vida de uma forma madura e não somente fantasiosa, nessa conexão que o filme nos chama. Ao mesmo tempo que o tempo ele cura as feridas, também esse tempo ele transforma, né, o que é belo em cinzas, né? A beleza que existe em nós hoje, seja ela física, seja ela uma beleza interior, oculta, né? Ela também será transformada, né, de diversas formas pela ação do tempo. Tá bom? Beleza? Vamos ler aqui os comentários, tá legal? Bom, Júlia, você me ajudou com suas palavras no pior momento da minha vida. Então, Júlia, muito feliz, né, de receber as suas palavras. Esse é o meu propósito, né, com esse trabalho, é poder ajudar as pessoas de uma forma, com o meu conhecimento, com o meu trabalho, com meus estudos, enfim, com aquilo que eu venho aprendendo na vida ao longo de alguns anos, né? Eu fico muito feliz de ter te ajudado de alguma forma com essas palavras também.
esse é o meu propósito. Eu fico muito honrado, fico muito feliz de receber esse retorno de você. É isso que eu fico feliz, né, de saber que, né, esse trabalho, essas lives, esses vídeos, eles estão ajudando de alguma forma as pessoas também. Porque ao mesmo tempo em que eu trago isso e que você disse que te ajudou, isso também me ajuda também em diversas situações. Eu estou, às vezes, falando com vocês, eu estou lendo os textos, isso me faz repensar uma série de coisas da minha própria vida também, e me reconectar com muitas coisas também. Tá bom? Esse filme ele não foi escolhido à toa, essa história de ter perdido um filho também, eu já passei por isso, né, 2 vezes. Quem são meus amigos muito próximos, eles sabem disso, né? Durante um processo gestacional, enfim, da minha esposa, isso foi um momento que nos marcou muito, e esse filme eu já assisti ele 3 vezes, né? Em diferentes momentos da minha vida, inclusive nesse momento agora. Então isso me ajuda também, tá? A gente está junto aqui nesse processo também, e a gente precisa ter coragem de dizer aquilo que nos assombra também. Por isso que eu estou dizendo isso para vocês também, para que vocês tenham um entendimento de que está tudo bem a gente falar sobre as nossas dores também. Beleza? Vamos lá. Isis, ao fim é beleza oculta, já foi dito aí também pela Júlia. Muito bacana, tá certo? Vamos lá então, as nossas últimas frases aqui da nossa live. Nós já estamos aí, acho que 20 minutos, né, de live. Vamos lá. O amor, né? A gente falou do tempo, a gente falou da morte, vamos falar um pouquinho do amor. O amor, ele apresenta frases muito interessantes também. Não é o que predomina no filme, né? O filme, ele predomina o tempo e a morte, especialmente a morte. Mas vamos lá. Tempo. Você não compreende o tempo. Ninguém compreende o tempo. Né? Muitas vezes a gente realmente não compreende, né? Sobre o amor. Eu sou o amor, não tente viver sem mim. Olha só, ela coloca, né? É uma personagem que faz o amor, é uma personagem mulher, já uma senhora, ela faz a morte, uma personagem mulher faz o amor, e o tempo é representado por um jovem, por um garoto, né, que faz o tempo. Não tente viver sem mim. Eu sou a essência da vida. O amor como a essência da vida. E é muito, muito interessante, né? E aí ele questiona o amor. Mas como você é a essência da vida, né? Porque eu dei todo o amor que eu tinha para minha filha. Eu dei tudo, tá certo? E cadê você nesse momento para me ajudar também? E aí o amor diz assim, olha, eu sou o carinho, eu sou o cuidado, e eu também sou o cuidado, não só nos momentos bons de alegria como você teve com a sua filha. Inclusive, eu estou aqui ao seu lado nesse momento que você está sofrendo. Nossa, isso é fantástico, né? A gente fica até arrepiado aqui, né, falando sobre isso, né? Então, o amor, como ela coloca, está em diversos tempos, diversos momentos, inclusive no momento de dor também, que esse é o chamado, né? A capacidade de compreensão de que o amor, ele também é doado nos momentos mais difíceis. Esse é o verdadeiro tipo de amor, o amor abnegado que suporta momentos difíceis com o outro, senão é só folia, né? É só folia de carnaval, entende? Como assim é só folia de carnaval? Amar dentro do campo da beleza, da farra, da alegria, é bom demais. O que é bom, gente, não precisa nem ser discutido. Quando a gente passa a entender que existe a possibilidade de sermos amados nos nossos momentos difíceis, e quando a gente entende que existem pessoas que nos amam nesses momentos difíceis, isso nos dá uma sensação de amparo muito grande para suportar o peso da vida que aparece muitas vezes. Nós temos a leveza do carnaval, não é? Nós temos a reflexão da Páscoa e nós temos os festejos do São João. Então, o mundo, né, enfim, em termos de data, ele é povoado de diversas coisas. E a nossa vida também. Nossa vida tem alegria, tem carnaval, tem uma série de reflexões e tem pesos que acontecem muitas vezes, como no Dia dos Finados, em novembro. Então, a nossa história é povoada disso, né? Não interessa a sua história, etnia, gênero, classe social, as emoções fazem parte da sua vida. A morte faz parte da sua vida, o tempo, ele age sobre a sua vida, invariavelmente o tempo está agindo sobre a sua vida, tá certo? E o amor e a morte também. Beleza? Para a gente fechar essa live de hoje, eu sempre gostei de uma reflexão, né, para que a gente possa pensar sobre tudo isso junto. Queria que você olhasse aí para a palma da sua mão, dá uma olhadinha para a palma da sua mão e veja só, será que você envelheceu de ontem para hoje, olhando aí para a palma da tua mão? Palma não, perdão, para as costas da sua mão, né? Vamos falar assim, né? Tá certo? Dá uma olhadinha aí. Você percebe que você envelheceu? Não, a gente não consegue, né? Olhando aqui para a mão, para a palma, enfim, como a gente quiser.
não consegue perceber que envelheceu. Mas se a gente pegar uma foto nossa de 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente consegue entender a ação do tempo em nossa vida. Então eu queria que você fizesse exercício hoje de olhar para a sua história e ver como o tempo vem agindo na sua vida e o que você tem feito com o tempo, com o amor e quem é você diante da possibilidade da morte. Um grande abraço e te aguardo aqui nos comentários, manda direct, tá bom? E vamos juntos refletir sobre a vida, sobre as emoções de uma forma inteligente e com compaixão. Um grande abraço. Chegou mais esse comentário aí, né? Opa! Larissa, minha prima maravilhosa, um grande abraço. Alda, grande abraço também. Tatiana tá aqui também. Beleza, já tava encerrando a live, acabei de ver os comentários de vocês também aqui. Tá bom? Saudade também, um beijo grande. Um grande abraço, gente. Obrigado, Júlia. Grande abraço. Tchau, tchau, gente.